Toma, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Demon Slayer, seu episódio de número 23, um episódio que foi fantástico, incrível e muito bom. E triste também, triste pelo fato de que falta 3 episódios para a conclusão da primeira temporada, mas tirando esse fato triste, tá sendo incrível cada episódio. Devemos ressaltar já no começo do vídeo a Nezuko, ela foi muito incrível, muito espetacular, nossa waifu, best girl. Pelo caso do que? Eu gostei muito de ter visto a voz da Seiyu, a Seiyu em questão já trabalhou na voz dela quando falou Bakuhatsu na luta contra o Rui, só que dessa vez vimos a Seiyu falando frases, e assim a gente pega, digamos que a entonação, a personalidade realmente da Seiyu que colocou na personagem, e condiz muito com a Nezuko, uma personalidade doce, porém séria. Então foi incrível ter visto isso, além da força mental, que foi aí que a gente viu enquanto ela pensava, ela estava falando consigo mesma, pelo fato de que ela não deve atacar humanos, não deve devorá-los. Então a gente viu que o ensinamento, a hipnose do Urokodaki-san deu muito efeito positivo nela, pelo fato de que ela conseguiu controlar, ela lembrou de toda a sua Kazoko, lembrou do Tanjiro, e assim ela vira o rosto, digamos que uma posição de nojo, tipo de uma pessoa grandiosa, para o Sanemi falando: se afaste de perto de mim, seu humano. Sério, foi incrível, tipo, o Sanemi nunca esperava por essa reação. Então vamos falar de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba e seu episódio de número 23, mais conhecido como a reunião dos Hashiras, finalmente começa. Vale ressaltar mais uma vez a força mental da Nezuko, não é algo fácil, afinal digamos que ela é uma Oni, e a tentação digamos que de beber sangue, de devorar humanos é enorme, mas mesmo assim ela conseguiu vencer graças à sua forte determinação e graças ao Urokodaki-san. Para todo caso, ela também lembrou do Tanjiro e seus entes, seus amigos queridos, então foi muito importante isso. Mas já tendo agora concluído um pouco a parte da Nezuko, vamos falar de como continuou o episódio. Assim, digamos que o Oyakata já fala: vocês viram, não é mesmo? Ela conseguiu controlar sua vontade, agora vocês fiquem quietinhos aí. Para todo caso, vimos daí que estava o Tanjiro, digamos que se debatendo, ele estava realmente se controlando. E acontece que a Shinobu já estava preocupada, ela estava falando: ô, pega leve aí, tipo, não mata o garoto, por conta que o Hashira das Cobras não dava uma reação pro Tanjiro respirar, e o fato é que o Tanjiro estava usando as técnicas de respiração, tipo, o Tanjiro já ia acabar com o cara sem usar uma katana. E vemos que nesse momento a Shinobu começa a olhar: Tanjiro, Kamado-kun, e acontece que ele realmente conseguiu, ele usou as técnicas da respiração em volta das veias do pulso para dar uma força, tipo um bust mais, e ele conseguiu quebrar, digamos que as cordas, ele rasgou na verdade, e assim, digamos que ele consegue se mover, e quando o Hashira das Cobras ia tentar pegar nele de volta, o Tomioka só parte pra cima e segura o braço dele, e ele só fica um olhar perplexo, tipo, o que você tá fazendo aqui, Tomioka? E assim vemos que o Tanjiro chega perto da Nezuko e sente tipo um alívio, que ela não devorou o Sanemi, ela conseguiu controlar sua vontade. Então foi uma cena que eu gostei porque mostra que o Tanjiro usou as técnicas da respiração de um jeito bem inteligente. E a parte do Tanjiro com o Oyakata se conclui de uma maneira bem legal e engraçada e bem interessante ao mesmo tempo, por conta que a gente vê que a parte que o Oyakata diz para o Tanjiro que nem todos aceitarão a Nezuko ainda no momento, porque muitos têm um olho bem preconceituoso quanto aos Onis, afinal a Nezuko é um Oni especial, é um Oni raro, é bem diferente dos Onis comuns que eles vêm conhecendo e enfrentando. Então agora o Tanjiro e a Nezuko terão que provar que eles são membros do Esquadrão de Extermínio. Então, para começar, extermínio de Unikizuki. Se o Tanjiro fizer isso, ele vai conseguir calar a boca de todos. Afinal, os únicos que conseguiram ainda acabar com o Unikizuki são os Hashiras. Por isso, eles têm um tratamento especial, excepcional, eles são respeitados. Então, se o Tanjiro conseguir isso, as palavras dele pesarão e todos terão que ouvir e ver eles com olhos diferentes. Então, foi bem legal esse conselho do Oyakata para o Tanjiro. É extremamente interessante pelo fato que o Tanjiro mesmo reconhece a voz do Oyakata, que é muito doce, é muito flutuante, é como se ele estivesse flutuando pela voz dele, é muito aconchegante, e é incrível realmente a voz, digamos que do Seiyu do Oyakata, é incrível. Eu já falei isso semana passada, que foi quando foi apresentado, mas mais uma vez eu ressalto que grande escolha Demon Slayer deu para os Seiyus. Mas, por todo caso, daí a gente viu que os Tanjiro, em agradecimento, ele se curva como todos os Hashiras, na verdade como todos os exterminadores devem fazer, afinal para ser o líder, e acontece que ele agradece tudo e ele já fala que ele vai cortar a cabeça do Muzan. Ele e a Nezuko juntos prometem brandir a espada para acabar com essa corrente de sofrimento, exterminando o líder dos Onis. E acontece que tipo, foi uma frase na trilha sonora épica, muito bonita, com o Tanjiro determinado, foi algo que ele prometeu desde o início. E acontece que daí vem a parte engraçada, pelo fato que o Oyakata já fala: sim, mas comece
comece com o objetivo mais fácil primeiro, pelo fato de que o Muzan no momento atual pra você é impossível exterminar ele. Foi muito engraçado essa cena, porque foi um conselho e o Tanjiro teve que ouvir, afinal não tem como ele enfrentar o Muzan no momento atual. Então foi muito engraçado o Tanjiro todo com o rosto avermelhado, envergonhado, e também a gente começou a rir nessa cena. E pior que essa cena foi muito boa pelo fato de que todos os Hashiras queriam rir no momento. A gente viu que a Kocho meio que deu uma risada, que ela não conseguiu se segurar, os outros tentaram se controlar e a Mitsuri tava quase dando uma gargalhada. Como ela mesmo falou, dame, eu não posso rir aqui e agora, porque não tinha como você não rir dessa cena. Tipo o Tanjiro falando todo confiante e o mestre deles fala esse conselho pra ele. Foi a melhor cena e foi muito boa. Eu tinha que destacar isso no vídeo porque eu ri demais na cena. A parte do Oyakata com o Tanjiro realmente se conclui com o fato dele tendo falado para o Tanjiro que, para ele, digamos, ter um devido respeito com os Hashiras, eles são umas pessoas que já tiveram um treino árduo, são umas pessoas que têm, digamos, esse tratamento excepcional por eles já terem enfrentado os Onis mais fortes, os subordinados do Muzan. Então o Tanjiro, digamos que fala num tom todo calmo, Hai, e acontece que também como posso falar, o Oyakata já dá uma punição, ele já fala também pros Hashiras, especialmente pro Hashira do Vento e pro Hashira da Cobra. Vocês dois peguem mais leve com os mais novos. E acontece que eles falaram Hai, então foi bem legal esse fato que o Oyakata, digamos que falou num tom gentil com todos, só que para os outros dois foi um tom meio que severo, assim, digamos, uma bronca, uma lição, para eles serem, digamos que, mais gentis. E acontece que a parte foi legal, a gente viu já a versão Chibi lá da Nezuko, foi muito bonitinho ter visto ela já com uma cara meio brava, porque ela tava perto do Sarei. A Kocho já bate palmas e os Kakushis aparecem que nem ninjas, aparecem do nada já para levarem, digamos, o Tanjiro, a Nezuko, para a mansão da borboleta, pois lá será feito, digamos que o cuidado dos ferimentos dele ou da Nezuko. A gente verá isso daí no episódio como foi mostrado. E acontece que foi muito bonitinho a cena da Nezuko, que, digamos que pro Sanemi, ela olha de um jeito brava, furiosa. Já para o outro, ela só fica olhando calminha. Tava muito bonitinho essa versão Chibi da Nezuko lá pro Kakushi. E acontece que ele ainda tinha um receio, digamos, porque ela é uma Oni, ele tava com medo de pegar na caixa dela. Mas pega e vão embora, eles vão bem rápido. E o que acontece é que do nada, quando o Oyakata já fala já Hajimeyo, daí ele ia falar a reunião dos Hashi, ele é cortado pelo Tanjiro, que do nada aparece correndo, tropeçando, falando Sumimasen, mas eu peço a permissão para eu dar 3, 5, se for necessário 10 cabeçadas naquele Hashira, pois o número de vezes que ele cortou a Nezuko é o número de cabeçadas que ele merece levar de mim. E acontece que, tipo, os Kakushi chegaram, começaram a segurar ele, e ele, tipo, tava se debatendo, porque ele fala, isso não é contra as regras do Esquadrão de Exterminadores, então, por favor. E acontece que tava uma confusão lá, e digamos que o Ichiro, um outro Hashira, que eu não lembro qual tipo de classe ele é, me desculpe, mas me diga nos comentários isso, ele só joga as pedras no Tanjiro e fala, ninguém pode interromper, digamos que a fala do Oyakata, então tenha respeito. Foi muito engraçado porque 3 pedrinhas fizeram o Tanjiro cair, afinal ele estava com muita dor. Acontece que os Kakushis já começam a pedir desculpas, tipo, eles imploram pelo perdão, a gente já vê que a Mitsuri fala, Kakui, eu me apaixonei mais ainda, então foi muito engraçado. A Mitsuri sempre é amor pra todo mundo. Então vemos que eles conseguem tirar o Tanjiro de lá e o Oyakata finaliza, digamos que a despedida dele com o Tanjiro falando, mande os meus cumprimentos para Tamayo-san. Ou seja, ele também conhece a Tamayo. E nesse momento o Tanjiro ainda queria falar com o Oyakata pelo fato de que eles conhecem alguém em comum, digamos que uma Oni. Então o Tanjiro, na hora que ele ia tentar voltar, os Kakushi já falam, você cala tua boca aí, você vai ficar quieto que você já fez a gente implorar perdão. Eu quase me mijei quando achei que o Muichiro ia nos punir, então você fica quieto, você vai embora agora com a gente. E eles começaram a socar o Tanjiro bem forte. Foi muito engraçado essa cena, porque o Tanjiro pediu desculpas por ter feito isso pros Kakushis. Mas foi uma cena que eu tenho que destacar, porque eu gostei muito, ainda mais porque mostra a influência, digamos que do Oyakata. Ele realmente é o líder dos Esquadrão de Exterminadores, não é uma pessoa qualquer. Ele tem, digamos que, a posição e tem uma influência enorme, seja com humanos, exterminadores, Onis, ele sabe tudo que for necessário, ele tem todas as informações para caçar o Muzan. E pelo fato, digamos que do Oyakata ter, digamos que essa doença nos olhos, ou digamos numa parte do rosto dele, quer dizer que provavelmente ele já procurou a Tamayo, pelo fato de que ela é uma Oni que ela é médica. Então provavelmente foi algo de um Oni que fez isso no rosto dele e ele está procurando a cura. Então é um meio provavelmente de que eles se encontraram e eles conversaram. Afinal, como líder dos Exterminadores, ele tem uma forte influência, ou pode ser que ele já tenha conhecido no tempo de juventude dele, mas foi bem legal ver que o Oyakata provavelmente
realmente tem fortes ligações com a Tamayo. Então é um fato que eu já queria destacar, porque com o tempo talvez nos seja revelado como é que eles se conheceram. Agora vamos falar sobre a volta do melhor personagem de Demon Slayer, na minha opinião. É o meu personagem favorito, me desculpa, mas vamos falar da volta de Zenitsu-chan Sama e vamos falar também do nosso querido Inosuke. Pra todo caso, foi legal ter visto eles, tipo, tá tendo uma confusão na mansão das borboletas por conta desses dois. A gente viu que o Inosuke tá bem deprimido, tá bem diferente do habitual, pelo fato de que ele ainda tá, tipo, com aquele sentimento: caraca, eu não fiz nada na última missão, eu fui um fracasso, como é que eu não derrotei um Oni? Eu não fui forte, me desculpa. Então, sério, ele tava falando desse tom bem depressivo, tanto que vemos que o Zenitsu tenta, tipo, animar ele, o Tanjiro, eles estão felizes que ele tá vivo, ele venceu, querendo ou não, ele sobreviveu, então tá bem difícil. E acontece que ele tá sem voz, pelo fato de que ele, tipo, quando ele ainda tava meio que naquela adrenalina e não tava sentindo a dor, ele tava gritando como sempre grita, e assim ele meio que prejudicou a sua voz, pelo fato de que na luta, a voz dele, a garganta ficou espremida contra aquele Oni. Se ele não fosse salvo pelo Tomioka, a gente sabe que ele iria morrer, então acontece que ele prejudicou toda a voz dele e agora vai levar um tempo pra se recuperar. Mas sobre o nosso Zenitsu, sério, foi muito engraçado ver que ele continua em pânico, dramático, medroso. Ele tá gritando e falando: eu vou ter que tomar 5 remédios por dia, eu vou morrer, eu não vou conseguir comer se eu tomar isso aí, eu esqueci de tomar, eu tomei? Você viu se eu tomei? Me diz isso! E acontece que quando ele vê o Tenjiro, ele já abraça o Kakushi, que, como se fosse o Tenjiro, porque o Tenjiro tá no colo, tá nas costas do Kakushi, porque ele tá extremamente com dor, ele não tá conseguindo se mover. Acontece de vermos que o Zenitsu começa a derramar, digamos que lágrimas, sujeira do nariz, todo suor, e ele fala: foi tão difícil, eu fui picado por uma aranha e tive o veneno indo para o meu corpo todo, eu quase me transformei em uma aranha, eu quase morri, Tanjiro, pra você ter ideia. Então acontece que a cena foi muito boa, porque o Tanjiro, tipo, fala: então você realmente entrou na floresta? E acontece que ele fica em lágrimas, porque ele vê que os seus dois amigos, companheiros, realmente estão bem. E é um fato muito emocionante. Essa cena, na verdade, a gente tava que nem o Tanjiro, em lágrimas, pelo fato de que a amizade, digamos, o Tanjiro ter visto que os dois estavam bem, que acima de tudo o que ele queria era ver que seus companheiros estavam vivos, foi muito bom. Porque ele já considera eles amigos, não importa se faz 1, 2, 3 semanas que eles se conhecem, mas o fato de ver que eles estão bem, que eles não morreram, que eles estão, digamos que ainda com dores, estão com ferimentos, mas vão se recuperar, foi muito legal. Afinal, todos eles são amigos, companheiros, então foi muito bonito ver que o Tanjiro estava preocupado e ficou aliviado de ver que ambos estavam bem. Mas agora vamos falar da pupila da Kocho, vamos falar sobre uma nova waifu, uma waifu potencial, vamos falar da Kanao. Como foi mostrado, ela é uma Tsugoko. O que é uma Tsugoko, Haru? São membros que são treinados diretamente por Hashiras. Ou seja, o meu sonho ainda é real. O Tanjiro pode virar um Tsugoko e ser treinado pelo Tomioka. Eu ainda acredito, o sonho de fã vai se tornar realidade. Mas acontece que vemos que ela é da Mansão das Borboletas, é treinada pela Kocho. Eu ainda acredito que ela é irmã da Kocho. Como eu já falei, elas são muito parecidas em termos de aparência. E por ter visto esse episódio, uma primeira impressão, eu posso dizer que ela é uma mini Kocho, pelo fato de que ela me lembra muito em aparência, mas também pelas atitudes, eu diria. Embora a Kocho pareça mais alegre, ela já é uma personagem de poucas palavras, pelo fato de que vemos, o Tsugoko são membros que são excepcionais, são habilidosos e são reconhecidos pelos Hashiras, ou seja, não é qualquer um que vira, digamos, um pupilo deles. E acontece que ela já demonstra que ela é tão habilidosa, provavelmente, quanto o Tanjiro, ou no momento atual é até mais forte que ele. O que eu posso ressaltar da personagem é que eu tenho 2 pontos de vista para ela. O primeiro ponto, ela é meio insegura e não gosta de conversar com outros, ou ela é só uma personagem, uma waifu de poucas palavras, pelo fato de que ela não respondeu os Kakushis. Mas qual foi o motivo dela não ter respondido? Algum problema na voz? Ela ficou com algum tipo de veneno, remédio que ela estava criando, experimentando? Ou ela só não gosta de responder às pessoas ao redor dela? Ou ela só responde quem ela confia? O motivo ao certo eu não sei, mas pelo que eu vi, ela parece ser uma personagem alegre, porque ela mostrava um sorriso gentil para os Kakushis enquanto eles falavam, ela só não respondia. Mas o que acontece é que vemos que ela estava rodeada de borboletas e é isso que eu posso dizer dela. Foi isso a impressão que eu tive dela. É uma personagem que eu já considero muito forte e estou ansioso para ver o romance dela e do Tanjiro, ou pelo menos digamos que um fanservice de casal, pelo fato de que o Pinterest, meu amigo, é cada imagem deles juntos. Eu até acho legal porque é uma coincidência. Por conta que eu quero que você lembre, o Tomioka é pilar da água e a Kocho é pilar do veneno, pilar das borboletas, é o tipo de veneno na verdade. E se você for lembrar, o Tanjiro, ele é promissor para ser, digamos, o futuro pilar da água, um Hashira da água, como o Tomioka é. Mas eu quero que você lembre que a Kaori, ou melhor dizendo, a Kanao, ela, digamos que é o pilar também do veneno. Ela é treinada, digamos, pela Kocho para melhorar essas técnicas. Então, se formos lembrar, é muito
muita coincidência, digamos que os seus senpais, digamos que sempre são shippáveis e eles também são, por conta que você até pode não shippar eles, mas se você olhar o Pinterest, tem cada fanart, digamos que do Tomioka e da Kocho, que é muito bonito. Então eu queria ressaltar essa coincidência porque eu achei bem legal. É uma coisa de fanservice, de ship, que nem vai acontecer na obra, porque o foco nem é romance de Demon Slayer, mas é legal falar desse fanservice que eu acho. Pra todo caso, tendo falado, digamos que da canal, acho que era isso que eu queria ressaltar dela, pelo menos no momento atual, nesse vídeo, sobre esse episódio. Agora vamos falar de outras partes. Então vamos falar da reunião dos Hashiras. Afinal, foi uma reunião bem interessante. Eu vou resumir no fato mais interessante, como o próprio Shinazugawa resumiu. Ele falou uma frase que eu só ressalto isso: a maioria dos exterminadores é inútil, é fraca, eles não têm uma determinação tão alta, eles morrem facilmente, está faltando um bom treino rígido para eles. Basicamente foi isso que ele falou. E o que acontece é que pode ser tipo só uma impressão minha, eu posso até estar errado, mas quando eu vi ele falando, ele estava muito olhando em direção para um outro Hashira, como se o outro Hashira fosse o responsável por treinar, digamos que, os membros menores. E acontece que, se for realmente o que eu tô pensando, o outro Hashira já mandou uma indireta para ele. Apesar que o garoto de hoje à tarde foi bem promissor, afinal ele deu uma cabeçada no Shinazugawa, então ele pode ser muito interessante. Então tipo, um já deu uma indireta pro outro, foi bem legal isso. Acontece que também mostra que quanto mais os números de Onis estão crescendo, o número de exterminadores devem crescer, mas acontece que eles também não podem pedir para os exterminadores que já estão presentes terem uma determinação tão alta, maior que a que eles já têm, porque só por eles terem se alistado, por eles estarem ali, eles já estão confiantes, eles já querem, digamos que, exterminar Onis, por conta que há diversos fatores para entrar no esquadrão, seja por ter perdido pessoas queridas, por linhagem de vários anos, digamos que em ligação a Onis, a exterminadores. Então são vários motivos que já ligam as pessoas a se alistarem. Então pedir para esse tipo de pessoa para ter uma determinação maior é muita crueldade. Basicamente se concluiu com o Oyakata falando que eles são a geração mais forte dos Hashiras, então ele conta com eles para gerar resultados. O episódio basicamente acabou na parte mesmo do Oyakata, digamos que falando com os Hashiras, que eu me lembre, que ele diz que eles são a geração mais forte, eles devem estar preparados, mas um fato bem interessante foi o fato dele realmente ter falado que, digamos, não é do habitual do Muzan fazer isso, que ele devia estar bem longe quando aconteceu o incidente do Rui, pelo fato de que a maneira com que ele lida é criando várias distrações para enganar, digamos que, os exterminadores. E dessa vez, para ter acontecido isso, digamos que com o 5 inferior, que é o Rui, para ele ter sido eliminado tão drasticamente, tão rápido, é pelo fato que o Muzan nem sabia do que estava acontecendo, ou seja, ele estava bem longe quando aconteceu essa luta no Monte Santagumo, que eu acho que é esse o nome lá do monte do arco que ocorreu. Então foi bem interessante esse fato que mostra que o Muzan estava preparando, estava fazendo outros planos e não pôde dar o suporte para o Rui. Então o episódio basicamente se concluiu, digamos que na parte mesmo do Oyakata. Agora eu tenho que falar de uma cena que eu já estava esquecendo, mas que é muito importante, que é uma cena meio que do Tanjiro pensando consigo mesmo, olhando para Nezuko que estava dormindo e falando que realmente ela está necessitando de sono, afinal foi um grande dia para ela, foi cheio de problemas e ela nem conseguiu dormir direito. Afinal, teve batalha com o Oni, depois eles tiveram essa conversa aí com o Oyakata-sama, o Tanjiro reconhece que eles foram salvos por muitas pessoas, pelo Tomioka, pelo Urokodaki, pelo próprio Oyakata que salvou as vidas deles, foi graças a ele que eles estão ali, estão vivos, porque os Hashiras não queriam realmente salvar eles. Para todo caso, devo ressaltar por conta que o Tanjiro falou que ele vai continuar treinando, ficando mais forte e vai achar um meio de curar a Nezuko, porque algum dia ele vai virar um adulto e quando ele se tornar um Ji-chan, ele vai morrer e ele não quer que a Nezuko fique sozinha esse tempo todo, porque vai ser muito triste e cruel, então ele já quer logo achar uma cura para a Nezuko para que ela não continue como Oni, porque Oni são imortais. Então foi uma cena muito bonita, o pôr do sol, digamos que a cena ali, a gente viu que era um quarto meio escuro, que é ideal para a Nezuko, para que ela não precise ficar só na caixa, e o Tanjiro mostrando pra ela. Então, sério, foi uma das cenas mais bonitas em relação ao amor de Kyodai, na minha opinião. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria ressaltar, falar do episódio Dairiju-san wa, o episódio de número 23 de Kimetsu no Yaiba. Foi um episódio que eu falei como foi e eu quis ressaltar o que eu mais gostei das cenas. Pra todo caso, teve alguma coisa que talvez eu não tenha ressaltado e vou dar só uma lembrança agora.
principalmente sobre a Kanao, que é uma waifu muito interessante, pelo fato do que, em nível de poder, eu desconheço se ela é mais forte que o Tanjiro ou se ela é do mesmo nível, porque ela já teve as habilidades dela reconhecida, ela já está sendo treinada pela Kocho, então eu arrisco dizer que no momento atual ela é mais forte que o Inosuke. Que o Inosuke eu até garanto que ela é mais forte, mas que o Tanjiro eu não sei porque ele é o protagonista, né? Então fica difícil dizer, mas o que eu garanto dizer é que ela é do mesmo nível dele ou é até mais forte. Sobre o Zenitsu, muitos devem estar pensando, por que você não está falando dele, Haru? Pelo fato de que o Zenitsu quando dorme, ele se torna apelão, então não tem tipo como dar um exemplo se ela é mais forte que ele ou não, porque ele é forte quando ele dorme, né? Ele ainda não tem, digamos que uma autoconfiança de fazer isso quando tá acordado por conta da insegurança e medo dele contra Onis. Mas então, nesse nível, podemos dizer que talvez ela até seja mais forte que o Zenitsu. Mas em nível de poder com o protagonista, é do mesmo nível ou até mais forte. Mas isso falando sobre a Kanao. Para todo caso, episódio perfeito, foi a conclusão, digamos que desse mini arco aí dos Hashiras. Vimos finalmente a apresentação deles, então nos próximos episódios, ou na segunda temporada, ou se formos ler o mangá, já vamos estar, digamos que mais familiarizados com eles. Já vamos gostar mais, vamos querer ver como é que eles são realmente. O fato de terem focado bastante nessa reunião foi muito interessante, pelo fato que o Tanjiro foi muito ressaltado, que ele talvez tenha o espírito de atrair, digamos que os Jun e Kizuki, afinal faz pouco tempo que ele se alistou e ele já enfrentou um, então digamos que como o Rengoku falou, ele tem um ótimo potencial, ele é promissor, então foi legal ter visto isso, de terem ressaltado mais uma vez o Tanjiro na reunião dos Hashiras, além de ter sido o destaque perfeito para Nezuko, porque sério, esse episódio foi perfeito do começo até o final, achei muito lindo, muito fofinho ver a nossa wife, digamos que ter aguentado, ter uma força mental, ela demonstrou isso na frente de todos, então querendo ou não, todos os Hashiras vão ter que meio um respeito, uma consideração para ela. E acontece que esse respeito provavelmente aumentará se eles conseguirem eliminar um Jun e Kizuki. Mas acredito que era isso que eu queria ressaltar, que eu queria falar. Seu comentário positivo sempre será bem-vindo, seu like também e sua inscrição mais ainda, pois vai me ajudar, vai fortalecer o canal. E se você tem um amigo, uma amiga que gosta de Kimetsu no Yaiba, recomenda esse vídeo para ele, para ela, porque vai ajudar o canal e convence eles a se inscreverem. Para todo caso, se sua pergunta é Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kimetsu no Yaiba? Para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, meu querido e minha querida Kohai, é treinamento de reabilitação, a volta de Tanjiro, de Inosuke e de Zenitsu, porque a gente viu que eles estão na mansão das borboletas, então provavelmente quem vai focar, digamos que nessa reabilitação, nesse treinamento, deve ser a própria Kocho, eu acredito, acho que eles vão dar um destaque maior para ela, porque todos os Hashiras, tirando Tomioka, é ela que vem ganhando destaque, então eu acredito que vão focar nela, ou provavelmente devem focar, digamos que na, como eu posso dizer, eu esqueci o nome dela agora, mas na Kanao, ou devem focar em outro personagem dessa mansão. Para todo caso, podem até colocar um Kakushi para cuidar da reabilitação deles, mas eu ainda acredito que vai ser a Kocho, é a personagem que vem ganhando destaque, é uma waifu, todo mundo gosta dela, então eu acho que é ela que vai dar o treino de reabilitação. Para todo caso, o próximo episódio já vai ser bem mais leve, vai ser um clima mais de comédia até, vai ser um episódio mais bem calmo, eu acho. A gente talvez veja a Nezuko, talvez ela acordada, mas o foco vai ser Tanjiro, Inosuke e Zenitsu. É isso que eu espero, e espero ver a nossa querida waifu também, digamos que fazendo um treinamento bem duro, bem severo para todos eles, mas que tenha bastante comédia. É isso que eu espero para o próximo episódio. Mas tá assistindo? A gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mata, né?